E eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco do meu trabalho, que eu venho fazendo há mais ou menos uns 25 anos. Eu venho estudando sobre essas coisas que eu coloquei nesse livro. Deus, o maior cientista que já existiu. E eu vou passar assim muito rapidamente, dar uma pincelada, às vezes eu vou me aprofundar em algumas coisas, mas para vocês entenderem o perfil, né, do livro. E para que vocês depois possam, com a leitura, entender melhor esses tópicos, né, que nós vamos falar aqui nessa noite, tá bom? O coquetel vai ser interrompido durante a palestra, mas depois nós vamos continuar com o coquetel, depois nós temos uma mesa de café com alguns docinhos aqui, todos estão convidados, ok? Então, eu comecei esse trabalho quando, logo que eu me converti, há muitos anos atrás, eu comecei a estudar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E ao mesmo tempo, por ser médica, por ser cientista, eu gosto muito de estudar e eu adoro aprender. Qualquer situação, qualquer tema, eu gosto muito de aprender, eu sou uma apaixonada, né, por aprender. E eu comecei a estudar arqueologia, por conta própria, física quântica, genética, algumas matérias assim, meio louca, né? Mas eu gosto muito de estudar. E conforme eu fui estudando as ciências e estudando a Bíblia, eu percebi que eles tinham um paralelo muito grande. E às vezes as pessoas acham que a ciência é algo totalmente diferente da fé ou da espiritualidade. Mas eu pude perceber ao longo dos meus estudos, nesses anos, que elas têm ideias muito convergentes. E aí um dia, assistindo um programa no Discovery, tinha um físico falando, não sei quem aqui conhece, né, o Dr. Michio Kaku, e ele estava falando sobre uma energia escura que existia no universo, que tudo era formado por essa energia escura, que sem ela nada do que foi feito se fez, e que através dessa energia escura que mantinha as coisas unidas. E conforme ele foi falando assim, eu fiquei olhando e falei, ele está falando João capítulo 1, né? E aí eu até voltei o programa e li, né, João capítulo 1 e falava, né, sobre isso. Então eu comecei a falar, bom, eu vou fazer um postulado para mim mesma, né? Não pensava em escrever um livro. Eu vou começar a juntar essas ideias de tudo que eu estudei na ciência e que realmente comprova relatos bíblicos. Até mesmo tem histórias na Bíblia que tem gente, pelo menos no meu meio, que sou médica, né? Tem muitas pessoas assim céticas, né? Quanto à espiritualidade, a fé, e eles acham que é a história da carochinha, muitas vezes, algumas coisas que são relatadas aqui na Bíblia. Que nem quando eu tentava falar sobre as coisas bíblicas, né, com os meus colegas de trabalho, eles falavam assim, imagina que o cara ficou na barriga da baleia, né, alguns dias, aquela passagem de Jonas. Imagina que uma mulher vai virar estátua de sal. Como é que o mar abre, né? Então, às vezes, para aquele que é ateu, ou para aquele que ainda não se envolveu, né, com a palavra de Deus, pode parecer, assim, algumas histórias meio fictícias, né? Mas conforme o que eu estudei, vocês vão ver hoje aqui, tudo tem uma relação. Eu vou tentar ser breve, né? Então, durante muito tempo na história, houve essa diferença, né? A Bíblia contrária à ciência. Então, por exemplo, na Idade Média, as pessoas que descobriam alguma coisa, por exemplo, Galileu Galilei, né? Ele teve que falar que era mentira aquilo que ele descobriu, porque senão ele ia ser queimado. A igreja, na época, a religiosidade que existia, impedia qualquer avanço científico, porque eles achavam que iam perder o poder de influência deles, né? E ao mesmo tempo a ciência, descobrindo realmente aquelas coisas, começou a ver a religião como uma coisa arcaica, uma coisa difícil de se acreditar, né? Então, durante muitos anos na história da Terra, houve essa diferença, né? E esse pensamento, muitas vezes, até hoje, ainda existe em algumas pessoas. E eu, com os meus estudos, descobri que eles falam a mesma coisa, porém com linguagens diferentes. Não sei se dá para vocês verem aí na televisão, mas eu vou ler essa frase, que eu dei risada quando eu li, porque eu achei muito interessante. Quem falou essa frase foi um cientista, um dos fundadores da NASA, o Robert Jastrow. E ele disse assim, para o cientista que viver pela sua fé na força da razão, a história termina como um pesadelo.
tendo escalado as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto e, à medida que se esforça subindo a rocha final, é saudado por um bando de teólogos que estavam sentados lá há séculos. Né? Então a ciência comprova isso, comprova aquilo, estuda aqui, estuda ali. Quando ela chega, fala assim: agora eu descobri o que acontece sobre esse tema. Quando ela chega no tema, ela descobre que Deus já tinha falado isso há muitos e muitos e muitos milhares de anos atrás. Logicamente, de uma forma simples. Como é que você queria que Deus falasse sobre física quântica com o homem das cavernas? Ou no Império Romano, como é que Jesus falaria sobre o colapso de onda, que nós vamos falar aqui para as pessoas? Não, ele falava: seja feito conforme a tua fé. Né? Então, com palavras simples, com parábolas, Deus já tinha falado as mesmas verdades que agora, só depois de muito tempo, os cientistas têm descoberto. Né? E aí, tem essa figura célebre, né? Do pintor, em que existe Deus e o homem, né, dando a mão, a união entre Deus e o homem. Eu coloquei um homenzinho cientista ali, né, porque nós vamos falar da união dessas duas coisas. Essas são as ciências e algumas outras que nós vamos comentar aqui. Não precisa entrar em pânico, eu sei que quando você saiu da escola você nunca mais queria ouvir falar sobre isso na sua vida, né, mas hoje nós vamos ouvir falar sobre isso de uma forma bem prática. Bom, como tudo começou? Deus diz que tudo começou assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que a física quântica fala sobre isso? Bom, este é o tema um pouco mais difícil que eu vou falar hoje, o restante é um pouco mais fácil, mas tente prestar atenção para que você possa conceber direitinho a ideia. No início do século XX, esses cientistas, né, dentre eles Albert Einstein, Max Planck e muitos outros, eles descobriram teorias que falam a respeito do mundo invisível, ou seja, o mundo dos átomos, das partículas que compõem os átomos, ok? Então, o que nós vemos, assim, que é macroscópico, que dá para a gente ver, captar com a nossa retina, é o mundo macro, né? Se nós formos olhando para dentro de nós, vamos fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, né? Então, nós temos um organismo, esse organismo é composto por órgãos, esses órgãos têm tecidos, esses tecidos têm moléculas que formam esses tecidos, moléculas são grupamentos de átomos, né? Aí você vai entrando, aí você entra no átomo, dentro do átomo tem partículas, e cada vez partículas menores. E quando você chega num certo momento dessa viagem para dentro, sabe o que eles descobriram? Que não tem mais matéria, é só energia. Ou seja, presta atenção, nós não somos sólidos, na verdade. Lá no fundo, lá no micro, a física quântica, isso aqui não é religião, isso é ciência. Lá no fundo, nós somos energia. As nossas partículas, conforme elas se movimentam, o movimento delas faz com que nós tenhamos no macroscópico a informação de que as coisas são sólidas. Mas se a gente for viajar lá no fundo, tem muita parte que não é sólida em nós mesmos, em tudo que existe. Vamos supor, quer ver? Vou pôr aqui na frente. Tá vendo embaixo aqui, ó? Átomo, né? O átomo ele tem 99% de informação e só 0,05% de matéria. É que nem o universo, ele tem 96% dessa energia escura e só 4% a matéria. Todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas, é só 4%. O resto é essa coisa invisível, que a gente não vê, e que é a liga de todas as coisas, né? Segundo essa equação de Einstein, né, então ficou comprovado que, na verdade, tudo que é matéria também é energia, e tudo que é energia também é matéria, ou seja, nós somos um tipo de energia condensada. Deu para entender até aqui? Eu sei que parece história de louco, mas isso aí, se você for estudar na física quântica, os postulados, no livro está bem explicadinho, tá? Porque não dá para explicar aqui, senão a gente fica a noite inteira. Mas, na verdade, isso vai ser importante para você entender uma conclusão que eu vou falar mais para frente, tá? Então, nós não somos necessariamente sólidos, ok? Parece doideira, né? Tem alguns físicos, como Heisenberg, que é um físico alemão, foi prêmio Nobel em 32, né? E ele descobre, isso aqui é muito importante, prestem atenção. Eu vou tentar simplificar o que está escrito aí. Ele e alguns outros cientistas descobriram o seguinte, que na verdade, como que as coisas se tornam sólidas para nós? Como que as coisas se materializam no nosso mundo?
Eles chamam o nosso mundo de mundo físico. E existe um outro mundo, que é o mundo do universo das possibilidades. Ou seja, as partículas ficam voando, imagina assim, eu vou simplificar bastante aqui, tá? No livro está explicando melhor. As partículas ficam lá, né, voando, elas têm uma probabilidade de acontecer. Então, por exemplo, eu vou simplificar para vocês. Quando eu escolhi ser médica, eu fixei para mim essa probabilidade dentre muitas outras que existiam. Existem universos paralelos para cada escolha que nós temos. Por exemplo, se eu escolhesse ser professora, então eu teria toda uma realidade que eu construiria sendo professora. Eu escolhendo ser médica, eu construí para mim uma realidade sendo médica. Cada escolha que eu faço, eu faço com que essa partícula de possibilidade se materialize, essa energia se materialize. Traduzindo em miúdos, né, para a sua vida, eu quero dizer que você constrói a sua vida com as suas escolhas. Quando você faz uma escolha, você pega nesse mundo das possibilidades, que a física chama, e que a Bíblia chama de mundo espiritual, é a mesma coisa, só que tem dois nomes, né? Então, quando você faz uma escolha pelo seu livre-arbítrio que Deus te deu, você vai escolher algo e conforme você tiver fé, você acreditar naquilo para a tua vida, que você realizar aquilo na tua vida, você vai fazer aquilo se materializar para você, aquilo vai ser a sua realidade. Então, o que acontece na nossa vida não é ó céus, ó vida, ó azar. Não, nós é que atraímos as coisas que acontecem na nossa vida. Nós é que escolhemos os nossos caminhos. Então, muito cuidado com as escolhas. As escolhas são os tijolos do futuro. Quando nós temos escolhas erradas, nós construímos realidades que nós não gostamos muito. Mas sempre há tempo de nós tirarmos aquela construção, demolirmos e construirmos novamente. Tá certo? Através do nosso pensamento, através da fé. Jesus falava assim, seja feito conforme a tua fé. Já percebeu isso? Chegou um cego para Jesus e falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vira para uma pessoa assim, Jesus, né? E ele vira para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? Os discípulos devem ter falado, não é possível? Como assim, o que queres que eu te faça? Ele quer enxergar, né? Mas é importante a pessoa verbalizar, é importante a pessoa saber o que ela quer, é importante ela observar aquela situação, porque a física mostra que se nós observarmos uma situação na nossa mente, um pensamento, se a nossa consciência observar aquilo fixamente, nós realizamos um negócio que chama colapso de onda. Essa onda energética se torna realidade. Isso é tudo física, que eu estou falando para vocês. Não cheguei na Bíblia ainda, né? O que Jesus falava? Agora vou falar da Bíblia. Seja feito conforme a tua fé. Tenha fé. Tudo que pedires, crendo, recebereis. Então veja que eles estão falando a mesma coisa. Aqui são outras coisas que vai falar também no livro a respeito de... É interessante essa teoria de Niels Bohr, que é assim, ele observou um elétron. O elétron é aquele que fica em volta do átomo. Lembra? Tem o próton no centro e o elétron que fica em volta. Very years ago, se lembra? Raramente, né? É que nem se fosse, vamos supor, o Sol, né? E os planetas têm uma órbita, né? Que fica orbitando ali em volta do Sol. Então tem lá o próton e o nêutron, que é o núcleo do átomo, e tem os elétrons que ficam nessa órbita. E tem várias órbitas, né? E os elétrons, conforme tem a quantidade de elétrons, conforme eles se movimentam, é um elemento químico, tá? Então, o elétron, ele passa de uma órbita para outra, mas ele não é visto passando de uma órbita para outra. Ele desaparece e aparece na outra órbita. E aí o cientista ficou pensando, mas aonde foi o elétron, né? Onde ele estava nesse momento? Ele estava no mundo das possibilidades. Ele estava nesse outro universo paralelo. Ele estava no mundo espiritual. E aí ele saiu de um lado, andou no mundo espiritual e apareceu no outro. Então veja, isso aqui comprova que existe um mundo espiritual. Você sabe que existem muitas coisas que a gente não vê, né? Nós vemos um certo comprimento de onda, a nossa retina só capta um certo comprimento de onda, e os nossos ouvidos só captam certas ondas. Vocês sabem que quando teve aquele tsunami na Indonésia,
umas horas antes de acontecer a vinda das ondas, os elefantes todos, lá eles têm muito elefante, né? Os elefantes todos correram todos para as montanhas. E ninguém estava entendendo nada que acontecia aquele movimento dos elefantes, né? Que Deus, elefantes, né? Começaram a correr tudo para lá. E ficaram lá. E morreram, né? Porque veio a onda, o elefante já tinha ouvido, né? E o pessoal não ouviu. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que existem muito mais coisas, aqui mesmo onde nós estamos, que nós não estamos vendo, que nós não estamos ouvindo, mas que existem. Isso tudo fica neste mundo espiritual, no mundo das possibilidades, como você queira chamar. Então, tome cuidado, porque existem anjos, existem demônios, existem forças, ou como você queira chamar, forças positivas, forças negativas, né? Tudo isso existe. E quando a gente fala milagre, nós pedimos uma coisa para Deus e aquilo aconteceu. A física chama isso de colapso de onda. Era uma onda, uma consciência observou essa onda e ela virou partícula, ela virou realidade. Então quer dizer que para tudo que existe, alguém teve que ter uma consciência antes? Sim. Tudo que foi materializado, alguém pensou, sentiu, observou e colapsou a onda. E fez virar material. E então, para ter existido um universo material, teve que ter uma consciência antes, né? Olha o que os cientistas chegaram à conclusão, de que teve que ter uma mente que pôde fixar uma onda e aquilo virou uma possibilidade física e criou o nosso universo como nós conhecemos, todas as galáxias, todos os planetas. Ou seja, eles chamam essa primeira mente de consciência universal. E nós chamamos de Deus, de Criador, mas é a mesma pessoa. Ou seja, a ciência comprovando que tem que haver um Criador. Vou pular aqui. Então, até aqui você aprendeu que o que é material se formou do que não era material, que é necessário uma consciência ou uma inteligência para que se produza uma matéria, que a consciência, ela interfere na matéria e que os acontecimentos dependem da nossa observação, da nossa escolha e do nosso posicionamento, o livre-arbítrio. E o primeiro observador de tudo que existe foi Deus. Aí eu vou citar para vocês aqui algumas frases de cientistas, tá? Esses aqui são cientistas, esses dois. O Heisenberg, um físico alemão, né, Nobel em 32, o primeiro gole da taça da ciência natural gera ateus. Então, o ateu, ele fala, estou descobrindo, descobri mais um pouco. Quando acaba, no fundo do copo, Deus está esperando. Aí ele faz assim, ó, hello, eu te disse, faz tempo que eu te disse sobre isso. Outro físico, outro cientista, o biólogo George Wald, né? Todo o universo é a expressão de uma mente universal. Mente universal é uma palavra que eles gostam de dar para Deus. Mente universal, chique, né? Olha outro, Frank Tipler, que ele é físico, doutor em relatividade geral pelo MIT e professor de matemática, de física matemática na Universidade de Tulane. Ele disse assim, milagre é um evento permitido pela lei natural, mas improvável de acordo com o nosso conhecimento. Nós não conhecemos muitas coisas, Deus conhece. E Ele usa as leis que Ele mesmo criou para nos ajudar, para trazer o teu milagre, para trazer aquilo que você deseja na tua vida. Uma melhora na vida financeira, uma melhora na sua condição emocional, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. Viu? Isso é totalmente físico. Agora eu vou falar sobre Deus. Em João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo. Onde está verbo, coloca a palavra. Porque verbo e palavra, né? Na raiz, no latim, significa palavra. Então, no princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, a mente universal, a palavra pensada ou falada. O haja de Deus, lembra lá em Gênesis, haja luz, né? Essa palavra estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ela, pela palavra que estava com Deus. E sem essa palavra, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne. A palavra se tornou uma pessoa. Ela virou uma pessoa.
E ela habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, essa consciência, essa palavra que criou todas as coisas, entrou num corpo de um ser humano, que chamava Maria. Depois nós vamos entender como que ele pode nascer de forma virginal, no livro tem explicado também. E aí, essa palavra andou entre nós, para nos ensinar a mente de Deus. Por isso que a história, por isso que ele foi tão especial, dividiu a história entre antes dele e depois dele. O nome da palavra, Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, diz assim: Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Quando Jesus falava isso, ele já sabia da possibilidade. É só você ter fé que é possível. Tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Você entende aqui? Vocês percebem que Jesus está falando a mesma coisa que os físicos? Só que de uma forma simples, para que as pessoas entendam. A geologia conta que a Terra foi criada em 6 eras, né? Olha lá vai você, lá vem ela de novo com esse negócio de escola, né? Azoica, arqueozoica, proterozoica, zoicas, né? Então, só lembra que tinha lá aquelas eras, né? E eu fui estudar essas eras geológicas, que eu queria saber como é que a Terra foi criada, e eu sou curiosa, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia e falei: poxa, mas os dias e as eras são exatamente iguais, né? Ou seja, tudo que Deus fala no primeiro dia aconteceu na era azoica, no segundo dia aconteceu na proterozoica, e a outra vai indo e assim vai indo, né? Então eu vou simplificar aqui. Primeiro dia Deus disse: haja luz, e houve luz, e tudo foi feito, e a terra era sem forma e vazia. E veja que na era azoica a gente aprende que a terra era uma bola quente, de muitos materiais que foram resultados de explosões de estrelas, né, que foram se fundindo pela força da gravidade, e ela não tinha forma, era toda quente, cheia de vapor, tudo esquisito, igual a era geológica. Segundo dia, Deus fala que teve uma separação de águas, ou seja, essa terra que estava quente, ela começou a evaporar, e tinha água na parte da atmosfera, e se dividiram as águas, ou seja, foram formados os oceanos embaixo, em contato com a terra. Vocês estão me ouvindo? Que às vezes eu vou, né? E tem também as águas que ficaram acima da expansão, que foram as nuvens, aí foi criada os céus, a atmosfera, né? Já está mais com cara de terra, né? Já tinha oceanos, ó, é justamente o que aconteceu ali no segundo negocinho. Depois, Deus fala que veio as plantas, né? Que ele criou as plantas, exatamente o que acontece na terceira era geológica, começam a acontecer as plantas, né? Aí depois Deus fala que a gente vai ver os luminares na expansão dos céus, que era a lua e o sol, para determinar os tempos, as estações, porque veja, aqui Deus está falando do ponto de vista da Terra, né? Então, quando estava tudo aquela coisa na atmosfera, você não via nada, você não via as estrelas, você não via... Imagina quando explode um vulcão, fica aquela fumaceira e fica uns dias para limpar a atmosfera. Era assim antigamente. Só que aí as coisas foram ficando no seu lugar, né? A fumaça, as nuvens, os oceanos, e aí começou a aparecer o céu e os luminares. Dava para ver o sol, a lua, isso aconteceu no 4º dia. Depois... ele fala que começaram a vir os animais nas águas, e os répteis, e os grandes répteis sobre a terra, ou seja, os dinossauros e outros bichos, né, as aves no céu. Tudo isso aconteceu no 5º dia, e por último ele fala que iriam vir os mamíferos e o homem, né, que foi criado no 6º dia, que é a era cenozoica. Ou seja, perceberam que eles estão falando a mesma coisa? Aí você vai falar assim para mim: mas a Bíblia fala que foi em dias. E a ciência fala que foi em eras, milhares de anos, né? E o que aconteceu ali? Vamos lá. Nós estamos no 7º dia, né? Porque Deus descansou. Depois disso a gente não vê mais coisas sendo criadas. Diz que Deus descansou no 7º dia. E aí eu fui procurar saber através da cosmologia se 6 dias tem a ver com 13,7 bilhões de anos. Porque os cientistas dizem que a Terra foi criada, né, o universo todo, foi criado quase 14 milhões de anos, 13,7 milhões de anos. E a Bíblia fala 6 dias. 13, né? 13,7?
Bilhões, falei errado, bilhões. E a Bíblia, 6 dias. Aí eu falei, bom, então vamos estudar sobre isso. E aí eu assisti uma palestra do professor Schroeder, e ele é demais para explicar isso, né? Isso aqui não é um copo cheio de purpurina, né? Isso aqui é a foto do nosso universo. Segundo grandes telescópios, grandes situações da ciência que mostraram, né? Como é que começou o universo e ele foi se expandindo. Então, siga comigo aqui, ó. No ponto A é quando tudo começou. Antes do A não tinha nada, tinha só a mente cósmica. Só tinha Deus, né? Aí ele decidiu por algum motivo, que um dia a gente pergunta para ele quando chegar lá, né? Porque a gente não sabe, porque ele decidiu fazer o mundo físico, né? Então ele decidiu ali no ponto A. E ele disse, já. E aí começou. Só que quando iniciou, isso se chama pela ciência Big Bang, né? Quando iniciou, o mundo era muito pequeno, menor que a cabeça de um alfinete. E aí as partículas foram se expandindo, esse universo foi se expandindo, foi com a força da gravidade essas partículas foram se juntando e formando partículas maiores, assim foi indo até se formarem as estrelas e as galáxias, tá? Do ponto A até o ponto B, nós estamos no B hoje. O A é quando foi criado e o B é onde nós estamos. Tem um fator de expansão do universo. O universo se expandiu, ele continua se expandindo até hoje, sabia? Nós continuamos expandindo o universo. E esse fator de expansão, ele é 900 bilhões de vezes. Ele expandiu, ou seja, no B, ele é 900 bilhões de vezes maior do que no A. Ok? Então, se nós olharmos do ponto B, nós vamos ver um certo tempo que passou. Só que quem está contando as coisas do ponto A, ele está vendo outro tipo de tempo. Então, o professor Schroeder, através de contas matemáticas e números, que vocês vão ver lá no livro, ele calculou o fator, né, de expansão de A para B, que é 900 bilhões. Então, ele fez a conta, 14 bilhões no ponto B, dividido por tudo isso que expandiu, que era 900 bilhões, dá 0,015 anos. Pode fazer na sua calculadora do seu celular, tá? Então, vai dar que 14 bilhões de anos, mais ou menos, né, que é o final ali, dividido por essa expansão, vai dar 0,015 anos. 0,015 anos, divida aí, vai dar 5 dias e meio. E o homem foi criado na metade do 6º dia, do 5 para o 6º, né? 5 dias e meio. Ou seja, dependendo de onde você olhar do universo, 13,7 bilhões de anos é igual a 6 dias. Quando eu vi isso, eu quase saí de onde eu estava e ia dar um beijo nele. Porque eu falei, meu, que legal, né? Einstein já fala sobre isso, né? Que dependendo do lugar onde você está no universo, que você percebe o tempo de forma diferente. Você pode ver que quando um astronauta ele vai viajar no espaço, e ele fica muito tempo lá, quando ele volta, todo mundo já envelheceu e ele não. Porque o tempo passa diferente para quem está na Terra e para quem está no espaço. Isso daí, qualquer filme de ficção científica você sabe, você vê, né? Então, isso aqui nada mais é do que mostrando que, mais uma vez, Deus estava falando a mesma coisa da ciência. E olha o que diz em 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus, Ele está em todo lugar do universo, dependendo de onde Ele está. É um tempo diferente do outro lugar. Aí outras ciências que eu estudei falaram que o homem foi feito do pó da terra. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra em Gênesis 2. E o que é o pó da terra? Nós somos feitos do pó da terra. Muito prazer, eu sou o pó da terra. O pó da terra, lá vem você de novo com a escola. Né? O pó da terra é a tabela periódica. Tudo que existe no pó da terra, ou seja, na terra, existe nos nossos corpos. Nós temos ferro no sangue, nós temos potássio e sódio nas membranas, nós temos cálcio nos ossos, nós temos fósforo no cérebro e assim vai, né? Nós temos vários desses elementos, oxigênio para poder respirar, né? Então o homem nada mais é feito do que da própria terra, nós evoluímos da própria terra. Você sabe que eu não tenho nada contra a teoria da evolução de Darwin. Eu só trocaria uma palavrinha. Tem uma palavrinha que chama
acaso. Que toda essa evolução, que um ser foi se transformando em outro, foi melhorando, foi transformando, né? Todo esse processo, ele fala, Darwin, que foi por acaso. Eu trocaria essa palavra por propósito, né? Deus fez de propósito isso, né? Mas pode ter acontecido a evolução dessa forma, ok? Não tem problema. Só que não é um acaso. O átomo estava voando, bateu com o outro, virei um girino, né? Não foi assim. Foi Deus com um propósito. Vocês vão ver no livro também que fala que tudo que existe aqui na Terra para que a gente possa ter vida, que chama princípio antrópico, foi muito bem calculado. Se a Terra tivesse 5 centímetros mais para frente ou mais para trás em relação ao Sol, todos nós ou torraríamos ou congelaríamos, você sabia disso? Se o eixo da Terra tivesse virado um pouquinho mais, a gente não poderia sobreviver na Terra. Se a temperatura fosse diferente, o carbono, a água não seria líquida junto com o carbono. Então, assim, tudo isso acontece, está explicado lá, porque Deus fez de propósito, Ele não fez por um acaso. Aí, a Bíblia fala que Deus fez a mulher da costela do Adão, né? Mulheres, quantas costelas temos aqui, né? Por que será que Deus fez a mulher da costela, né? Então vamos lá. Aqui, eis um osso. Eu não achei uma costela na internet, então eu peguei um fêmur mesmo, só para explicar para vocês, né? Que dentro do osso nós temos um negócio que chama medula óssea, né? Dentro do osso, quando você quebra o osso, se Deus quiser não, né? Tem sangue dentro do osso. E nesse sangue dentro do osso tem um negócio tão legal que chama célula-tronco. Célula-tronco é uma célula que pode dar origem a um novo organismo, um novo órgão. Hoje na ciência a gente tem isso, muitos órgãos sendo feitos de célula-tronco. Tem até uma discussão se a gente pode fazer uma outra pessoa ou não, pela ética e tal, né? Mas podemos fazer outros indivíduos com a célula-tronco. A ovelhinha Dolly, todo mundo conheceu essa ovelhinha, né? Ela foi feita da célula-tronco, e que existe lá dentro. E eu coloquei o nome de uma enzima ali embaixo, porque você pode me perguntar assim, ok, Deus pegou uma célula-tronco da costela de Adão, da medula óssea, e fez um outro indivíduo. Por que então não foi Adão e Adão, em vez de Adão e Eva? Né? Porque seria um clone de Adão. Porque existem várias enzimas no nosso corpo, milhares eu diria, né? Mas eu vou explicar só uma assim, não sei se foi essa que Deus usou, se foi outra, mas existem enzimas no nosso corpo, como a 5-alfa-redutase, que ela faz com que as células se diferenciem de forma totalmente oposta. Por exemplo, um homem que tenha a deficiência dessa enzima, ele nasceu homem, XY, ok? E ele era para ser homem. Só que ele tem a deficiência dessa enzima. Essa enzima impede que a testosterona vire uma outra substância que dá toda a característica masculina do corpo. Então a pessoa não se desenvolve como homem, ele tem um corpo de mulher e tem os órgãos de mulher. Você sabe que o órgão masculino é a diferenciação do órgão feminino, está tudo explicado lá, tá? E aí, com a deficiência dessa enzima, ele não tem o quê? Testosterona agindo. Vai formar o quê? Um organismo feminino. Então, eu não sei se foi essa enzima, se foi um complexo de outras. Deus é geneticista, né? Ele que criou a gente. Então, ele deve ter usado vários tipos de enzima e formou dessa célula-tronco um outro organismo. Veja como a ciência fala a mesma coisa, só que imagina Deus falando lá para Adão, né, que era o homem das cavernas, eis que pego a enzima 5-alfa-redutase, a célula-tronco de dentro da medula óssea. Ele vai falar, que é isso? Quem é esse ser que está falando essas coisas? Ele falou, eu vou pegar sua costela e vou fazer uma pessoa, ok, para você, que mulher maravilhosa que Deus criou, né? Da costela do homem. Aí, um cientista, Francis Collins, que é biólogo, ele fala assim, o Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. Esse é um cientista falando. Pode ser adotado na catedral ou no laboratório. Sua criação majestosa, esplêndida, complexa e bela não pode guerrear consigo mesma. É tão bonito ver um cientista falar essas coisas, né? Aí, você lembra da história do dilúvio? Será que o dilúvio existiu mesmo? Né? Lá vou eu estudar na arqueologia. Dá para ver aí na televisão esse desenho, né?
Então tem aquelas duas pessoinhas ali em cima e esse poço que foi escavado. A arqueologia ela funciona assim, quanto mais profundo é o poço, mais antiga é a civilização que eles estão estudando, certo? Porque teve lá uma cidade, há muitos anos atrás. Aí teve uma guerra, teve escombros, tudo caiu ali por cima da cidade, destruiu aquela cidade. Vem outra civilização por cima. Aí veio outra guerra, outros escombros, aí vem outra civilização por cima. Então veja, a civilização 4 é mais antiga que a 2, que é mais antiga que a 1. Ok? Entenderam a arqueologia, como funciona? Estavam eles lá no Oriente Médio, escavando para descobrir a cidade de Ur, Escavaram, descobriram uma civilização no número 1, escavaram, descobriram uma civilização no número 2. Quando chega no número 3, eles descobrem que tem uma quantidade de limo muito grande. Não tinha civilização, tinha um monte de limo com restos de animais marinhos. Me diga o que um animal marinho estava fazendo no deserto, né? Estavam eles lá e eles escavam e não acabava nunca aquilo. E eles falam, nossa, esse tecido só é formado por deposição de uma grande quantidade de água. Deve ter acontecido uma grande inundação aqui. Aí vira um teólogo para ele e fala assim, pois é, né? Eu já tinha falado que teve um dilúvio, né? Uma época atrás. Depois que acabou essa camada de lima, eles viram outra civilização, que provavelmente o número 4 foi onde viveu Noé e seus contemporâneos, né? E eles cavaram outros poços em várias regiões lá do Oriente Médio. Em todos eles, quando chegavam no número 3, eles achavam essa grande quantidade de limo, que é a água depositada. Ou seja, comprovou-se o dilúvio. Aí vem a história da mulher que virou estátua de sal. A mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Será que isso é verdade ou se a Bíblia inventou, né? Diz a Bíblia, né, ó, ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Seria Sodoma e Gomorra. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Então o Senhor, de sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo. Você já viu chovendo fogo alguma vez? Você vai ver. Sobre Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Bom, você já ouviu falar sobre meteoros? Quando tem uma chuva de meteoros sobre o planeta, isso já aconteceu várias vezes aqui na Terra, conforme eles vão entrando, são bolas, né, de material, de rochas, de ferro, que quando entram na atmosfera, eles pegam fogo pelo atrito. Então, quando cai aqui na Terra, eles caem que nem se fosse uma lama desfeita, muito quente, né? Tem enxofre, ele é rico em enxofre e pegando fogo. Tá vendo o desenho aí? Aqueles da frente ali eram Ló e as suas 2 filhas. E tem uma pessoinha lá atrás olhando, tá vendo? É a mulher de Ló. Você já viu quando um vulcão explode, que vem aquela lava quente? Porque é a mesma situação da chuva de meteoros. Ele forma essa lava quente, só que em vez de vir escorrendo da montanha, ele vem do céu, né? Então, quando vem aquele vulcão explodindo, você vai ficar parado para ver? Vamos tirar uma selfie do vulcão explodindo e eu aqui, né? Não, você, pernas para que te quero, né? Você vai correndo, porque não dá. Aquela lama, ela vem muito correndo, muito rápido. E ela não, ela ficou o quê? Apegada ao passado. Ela ficou apegada às velhas coisas. Ela olhava para a cidade e ela falava, mas a minha vida está lá. E Deus falava, não, eu tenho outra vida para você ali. Corre, corre. E ela ficou apegada. E conforme ela não foi rapidamente como instruída, aquela lama, né, quente, pegando fogo, que é como se fosse, entenda, como a lava vulcânica. Ela caiu sobre ela e a petrificou. Vocês já ouviram falar? Hoje em dia seria assim, ó, vamos supor, tá? Coloquei uns aviões para, né, ficar mais... E aqui, olha, veja, essas pessoas aí, elas são de verdade. Elas foram petrificadas pela lama que veio do Vesúvio, da explosão vulcânica. Então, uma pessoa pode virar uma estátua. Isso aí você pode ver em qualquer jornal da época. Viu? Pessoas podem virar estátuas, desde que elas não obedeçam a Deus e sejam atingidas por uma lama, né, vulcânica ou da chuva de meteoros. E aí... Vou contar uma outra coisa também, que na Bíblia você pode falar assim, nossa, que coisa esquisita, hein? Deus falou assim, chamou Moisés para libertar o povo dele lá no Egito. E diz a Bíblia
que Deus falou com Moisés numa sarça, numa planta ardente. A planta era assim, ó, vamos supor que essa aqui é a sarça, né? É uma planta que existe lá no deserto, é uma planta vermelha, vocês vão ver depois que o biólogo falou sobre isso, né? E Moisés via aquela planta pegando fogo, mas ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E aí eu fui estudar, falei, Deus, que negócio é esse dessa planta pegando fogo e não pega fogo? Eu sou cientista, cara, eu preciso entender esse negócio. E aí eu fui estudar, e o botânico Harold Moldenke, que é administrador do Jardim Botânico de Nova York, juntamente com o naturalista alemão Dr. Schwab, ele descobriu essa planta, que é uma planta que no tronquinho dela tem umas gotinhas de óleo. E esse óleo é muito volátil. O que é volátil? Ele evapora rapidamente, né? Então forma essas gotinhas de óleo, aí eles são evaporados, só que com o calor do deserto, ele pega fogo. Só que quando pega fogo é quando ele já está sendo evaporado. Não pega fogo na planta, ele pega na hora que ele está, né? Aí você dá a impressão que ela está pegando fogo, mas na verdade o fogo não está na planta, o fogo está no óleo. Vocês já viram nesses lixões que tem aqueles foguinhos que aparecem assim do gás metano? Todo mundo já viu essa imagem, né? Assim, na televisão. No lixão, forma esse gás metano e ele pega fogo muito facilmente. A mesma coisa aconteceu com esse olhinho que tinha nessa planta. E aí, Moisés, que não sabia nada de botânica, né? Olhou para aquela planta. Que coisa, né? Misteriosa. E realmente Deus falou com ele para ele buscar, né, o povo dele lá e libertar. Só que quando você lê isso na Bíblia, você fala assim, imagina que a planta pegava fogo e não queimava a planta, que negócio é esse? Mas você vê que isso pode acontecer realmente, né? A ciência comprovando mais uma vez aquelas coisas estranhas que os homens de Deus falavam na Bíblia. E as pragas do Egito? Lembra que aí Moisés foi lá libertar o povo, né? E aí o faraó falou assim, não vou deixar esse povo ir. Porque você imagina você hoje, Deus chama você numa plantinha, né? Falando com você ali, para você ir lá na Arábia e pedir para libertar todos aqueles cristãos que estão lá, que eles estão degolando a cabeça, que eles estão matando, vocês sabem disso, né? Eles matam os cristãos lá. Então Deus te chama, né? Para você ir lá, nos amigos do Bin Laden, para libertar todos os cristãos que Deus mandou. Você imagina a sensação de Moisés para falar isso para Faraó, né? Ele chegou lá, óbvio, né? Óbvio que Faraó falou, não vou libertar coisa nenhuma, né? Aí Moisés falou, bom, Deus disse que é para você libertar, senão seu povo vai sofrer, né? Porque Deus já determinou que esse povo tem que sair daqui. E aí Deus manda as pragas. Aí você fala, que coisa esquisita essas pragas. A água vira sangue, um monte de gafanhoto, e um monte de sapo e de coisa estranha, né? O satélite Sentinel-3 da Estação Espacial registrou essa foto. Essa foto é recente. O Nilo vermelho como sangue. Como isso pode acontecer? Eles descobriram que tem uma alga que se chama Oscillatória rubescens. É isso. É um nome complicado, né? Que quando ela se prolifera, é uma alga tóxica, ela deixa na água a cor avermelhada. Então, esse fenômeno pode ter acontecido. Eles falam que as algas estão como sangue. Aí o que acontece? A água tóxica, o que faz com os sapos que estão dentro da água? Opa, eu sou um anfíbio. Se a água está tóxica, eu vou para a terra, né? E aí saíram todos para a terra. E a segunda praga foi o quê? Um monte de rãs no Egito, né? Só que os sapos foram para a terra. Acontece que o filhinho deles, que é o girino, ficou lá na água, o girino. E o girino é quem come o piolho. Quando que você ia imaginar que um dia você ia estar numa noite aqui falando que o girino come o piolho, né, gente? Mas para você entender o negócio, né? E aí ele não comeu o piolho, porque ele morreu, e aí deu a praga dos piolhos, né? Então, aconteceu isso. E aí aqueles sapos que saíram e não conseguiram voltar, eles secaram a pele e morreram. Quando morre uma coisa, o que acontece? Enche de mosca, né? E aí veio a praga das moscas. Todos aqueles sapos lá, toda aquela sujeira, não sabiam onde colocar mais tanta rã, tanto sapo, né? E aí aquele monte de mosca. E a mosca, quando ela pica, vocês já viram aquelas pessoas com berne? Bicheira. Pois é, isso traz bactérias, traz vírus. Picou homens, picou animais, aí teve a peste nos animais, os animais todos morreram por causa dessas doenças causadas, né? Depois, nos homens, vejam só, úlceras, né? A praga das úlceras.
por conta das picadas desses insetos, das bactérias e dos vírus. Teve também uma chuva de granizo, que eles falam que choveu pedras do céu, né? Houve uma mudança climática nesse período. Com essa mudança climática, os insetos, você sabe que os insetos são muito sensíveis, né? Às estações do ano, às mudanças climáticas. Então os gafanhotos começaram a mudar, não sabiam mais para onde eles iam e fizeram uma nuvem, né, de gafanhotos sobre aquele lugar, destruindo todas as plantações. E tem uma praga lá muito interessante que chama praga das trevas espessas. Trevas é o quê? Se eu apagar todas as luzes aqui, vamos estar em trevas, né? Só que eles falavam que essa praga, eles apalpavam a treva. E tem uma tempestade no deserto que chama Hamsin. Vocês estão vendo uns pontinhos mais escuros aí na televisão? São árvores. Olha o tamanho da tempestade, né? Que é muito comum acontecer no deserto, no Oriente, para o tamanho da árvore. Então imagina, isso acometeu o Egito naquela época. E é treva espessa porque se você não se proteger, você respira areia. É uma tempestade de areia muito temida lá no Oriente. E a última praga que foi a morte dos primogênitos. Tudo isso está explicadinho lá no livro. Os primogênitos, eles tinham algumas prioridades. Eles eram mais bem queridos que os outros, eles tinham mais privilégios. E um dos privilégios deles, que acabaram matando eles, é que eles tinham que comer antes dos outros. Porque primeiro dava para os primogênitos, se sobrasse dava para o resto. Acontece que com esse monte de piolho, mosca, bactéria, vírus e tudo que aconteceu, eles comiam primeiro tudo estragado, né? E morriam primeiro também. E também tem uma outra teoria que nessa época também explodiu um vulcão em Santorini, que é 700 quilômetros mais ou menos daí, e que também liberava gás carbônico em grande quantidade. E sabia que o primogênito ele dormia no solo, na caminha preparada para ele, e os outros, se sobrasse, dormiam em cima do telhado, pendurado, não sei o quê, só que o gás carbônico ele anda junto ao solo. Quem que ele matou primeiro? Os primogênitos. Então tem como acontecer isso do ponto de vista físico. Aí você fala assim, outra coisa estranha. O mar abrir. Quem é que já assistiu aquele filme, como é que chama? O Todo-Poderoso? Gente, eu morri de rir. Ele se passa por Deus, né? Ele tem os poderes de Deus durante um dia lá, né? E aí ele pega uma sopa e ele assopra a sopa e faz... né? Como se estivesse abrindo o mar. Quando você faz um vento determinado sobre uma região que tem líquido, o líquido pode se espalhar e aí você vê o fundo do prato. Faça isso na sua casa. Isso você pode fazer, né? E aí você vai ver que uma determinada quantidade de vento pode separar uma região líquida. E aí foram estudar. E tem até um cientista, o Carl Dries, que ele escreveu um livro sobre Entre Migdol e o Mar. E ele viu que ventos fortes de 107 km por hora, soprando toda noite, pode dividir as águas. É como se fosse um roda-moinho assim por cima da água, e ele divide a água. Isso pode separar as águas naquele braço de mar. Inclusive, beduínos do deserto usavam essa passagem. Só que o que foi o milagre? O milagre foi esse vento acontecer justamente na hora que eles estavam sem saída e que o exército dos egípcios estavam atrás deles. E agora, Moisés, o que a gente vai fazer? E aí Deus fala para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés deve ter olhado e falado, marchar na água? Né? E lá foi Moisés e bateu lá com o tronco e eles, com a vara dele, e eles passaram, porque Deus mandou o vento justamente na hora que eles precisaram. Isto é milagre. E aí quando todos os hebreus, né, o povo de Deus, acabou de passar e os egípcios entraram, aí o mar voltou. Morreu, né? Morreram. Sabe outra passagem também estranha que tem na Bíblia, que vai estar lá no livro? Sobre cair pão do céu. Já viu cair pão do céu? Oh, Jesus, tem hora que a gente precisava. E churrasquinho do céu, então, você já viu? Pois é, aqui eu vou te explicar que caiu churrasquinho do céu. Caíram codornizes do céu, diz a palavra de Deus. Como que caíram passarinhos do céu para eles comerem, né? Então veja, eu fui estudar a Rota das Aves, porque eu falei, não, se a ave caiu ali, ela estava passando por ali por algum motivo, né? Sigam-me aí a linha verde do metrô, aí a linha verde do passarinho, né? Que são as codornizes. Então ele vem ali, debaixo da África, atravessa, né, a África. Tá vendo uma setinha vermelha? Ali foi mais ou menos a região onde eles estavam passando ali no mar. É que aqui não tem né, um pouquinho mais para cá da setinha. Aí, tá vendo que passou ali a linha vermelha, depois ele vai até Moscou e volta de novo e assim por diante. Então os passarinhos, eles
E tem várias rodas, essas outras linhas são outras aves, né? Então a linha verde são as codornizes. E elas vão lá voando. Pá, eu vou chegar em Moscou. Só que no meio do caminho elas não estão aguentando mais. Imagina você voar, né? Da África até Moscou. E aí chega, e na história das codornizes diz que chega um determinado momento no meio do caminho que elas, para recobrarem forças, elas se deixam cair no solo, assim, né? Para recobrar as forças e depois elas vão. Adivinha onde elas caíram? Exatamente onde tinha um povo faminto, que tinha fugido do Egito, estava atravessando o deserto para chegar na terra que Deus tinha prometido para eles. E lá no deserto, eles iam comer o quê? Deus mandou codornizes voando, cansaram, caíram no chão, e eles pegaram e fizeram um grande churrasco no deserto, né? E a Bíblia também diz que eles comeram um negócio que chamava maná, que parecia um marshmallow. Imagina um marshmallow, né? Que vinha nas plantinhas, né? Eles tiravam das plantas assim, caía no chão, de manhã cedo, junto com o orvalho. Aí eu fui estudar, e o botânico alemão Ehrenberg, em 23, diz que uma planta que chama Tamarix manifera, quando ela é picada por uma espécie de um inseto chamado cochonilha, ela libera uma resina doce, que nem se fosse uma seiva, né? Eis o maná, né? Então são tipo pequenos marshmallows, né? Docinhos que saem das plantas. E eles se alimentavam disso, que era a glicose que eles precisavam, e carne, que era a proteína que caía do céu, os codornizes. Deus é muito legal, né? Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu admiro Deus, né? E também a água que saiu da rocha. Se você bater numa rocha calcária, que era a que existia no deserto, você sabe que dentro dela existe água. Ela tem só uma capinha de calcário. Você bate nela, que nem Moisés fez lá com a vara, e sai, jorra a água, e eles beberam também no deserto. Aí, depois que eles saíram do deserto, eles estão chegando na Terra Prometida. Esse aí é o Rio Jordão. É o último obstáculo que eles têm para chegar na terra que Deus prometeu para eles. Aí a Bíblia diz que abriu o Jordão. De novo, ô Deus que gosta de abrir água, né? E aí, será que foi vento de novo com esse monte de montanha? Não podia ser vento. O que mostra nessa época? Que teve terremotos e que as erosões das margens caíram e fizeram que nem se fosse um dique. Aí a água ficava represada aqui e a outra que estava no curso do rio ia embora, ficou seco. Durante na história tem várias vezes que tem 21 horas, 24 horas que fica seco. E depois, quando a força da água é muito grande, que rompe o dique, passa e o rio volta ao normal. Durante essas 21 ou 24 horas, pessoas passam. Em 1924, 27, 1906, tem várias vezes que aconteceu isso. Entendeu? Então, Deus fez cair uma pedra lá no rio, para que essa água pudesse se separar e eles passassem. Aí eles chegam diante dessa cidade que é Jericó. Olha Jericó. A foto de cima é como mais ou menos seria Jericó. E a foto de baixo é o que eles acharam nas escavações. E diz que eles ficaram rodeando lá a cidade, né, a Bíblia, e que Deus falava para eles, vocês vão rodear a cidade 7 dias, no último dia 7 vezes, e vão gritar, e vão clamar a Deus, os levitas vão tocar as trombetas, e essa muralha vai cair. O que eles descobriram? O arqueólogo britânico John Garstin e o arqueólogo Brian Wood, que é PhD em arqueologia, sírio-palestinense, olha só o cara, né? Eles descobriram que por volta de 1400 a.C. teve um terremoto que derrubou as 2 muralhas, eram 2 muralhas de Jericó. E sabe quando que aconteceu essa história segundo a Bíblia? 1400 a.C. Ou seja, foi comprovado que realmente Deus mandou ocorrer um abalo sísmico, um terremoto, para que essas muralhas caíssem. E o gigante Golias? E Davi lutar com o gigante? Você já viu algum gigante? Quem é que já viu algum gigante? Eu vejo quase sempre, porque eu sou endocrinologista. E eu trato de uma doença da hipófise, que é uma glândula que a gente tem aqui, que quando a pessoa tem excesso de hormônio de crescimento, a pessoa, durante um certo período da idade, adolescente, e não for tratada, ela vai crescendo, e os ossinhos não fecham. É um excesso de hormônio de crescimento. E isso se chama gigantismo, é uma doença. Eu trato dessa doença. A gente dá somatostatina ou opera a pessoa, né? Para ela não ficar gigante. Mas naquela época não tinha tratamento. E eles ficavam gigantes. E a Bíblia diz que segundo o número de côvados, se você for fazer a contagem, ele tinha 2,92 metros. E hoje em dia, no Guinness, em 2014, em Londres, o homem mais alto do mundo contemporâneo, Sultan Kosen, ele tem 2,51 metros de altura. Imagina uma pessoa com 2,50 metros. Quanto tem isso aqui, será?
2,51 m. Né? Então, imagina, né, cara. E aí no exército dos filisteus tinha um cara desse aí, fortão, grandão, ele chegava e todo mundo tinha medo dele, né? Ele tinha toda aquela armadura de ferro, mas ele não contava que a armadura tinha que abrir para enxergar as pessoas, certo? E aí vem Davi, todo pequenininho, todo cheio da presença de Deus, achando que ele jamais iria vencer o povo de Deus, porque Deus tinha dado orientação, né, para que eles lutassem contra os seus inimigos. E aí ele pegou, ele tinha um negocinho que chamava funda, é tipo um estilinguinho, sabe, assim, um elastiquinho com uma pedra, e ele ficava fazendo assim, ó. Davi devia ter mirado lá no deserto muitas vezes para brincar com esse negócio, né? E diz a palavra que ele foi contra esse gigante filisteu, para lutar no exército lá do povo de Deus. E aí, conforme ele jogou essas pedras no gigante, diz a palavra que a pedra encravou na testa. Percebe que a hipófise é bem aqui? Quando a hipófise cresce, o osso fica fraco, porque ele fica fino. E aí, naquela abertura da armadura, a pedra bate bem ali e dá um traumatismo craniano e ele morre. E Davi vence o Golias através de uma pedrada na testa. Será que isso pode acontecer? Lá vou eu pesquisar na ciência. E aí a gente vê que existe hoje em dia, já estou terminando, existe hoje em dia um ramo das Olimpíadas em que essas pessoas atiram fundas, né? E aí tem esse campeão que é o Luiz Pons Livermore, que é das Ilhas Baleares, e ele tem como força, ele é um dos campeões, ele tem como força um impacto na pedra que ele joga com a funda de 3.620 newtons, ok? Aí nós fomos conversar, né? Cientistas foram conversar com um traumatologista de crânio, Mike Edwards. E ele diz que para que um ser humano seja morto por um ferimento desse tipo, com uma pedra, ela tem que atingir uma região de 3 centímetros, mais ou menos assim, a testa, com uma força de 3.000 newtons. Quer dizer, se uma pessoa jogar uma pedra com 3.000 newtons numa região de 3 centímetros quadrados, a pessoa pode morrer com traumatismo craniano. E o cara lá da Olimpíada, ele joga simplesmente com 3.620, 620 a mais de lambuja. Ou seja, Golias pode ter matado o gigante dessa forma? Claro que foi assim que aconteceu. E o Jonas engolido pelo peixe? Você sabia que em 1891, James Barkley, que era um rapaz de 21 anos, ele ficou 15 horas dentro de uma baleia e sobreviveu? Ele caiu do barco achando que ele tinha morrido. Os marujos lá junto com ele do barco, né? Lamentaram a morte dele e tal. E aí eles capturaram uma baleia. Pegaram, estão abrindo a baleia, cortando para vender a baleia, para as pessoas comerem. Quando eles abrem, eles veem um negócio meio esquisito dentro do estômago da baleia, né? E aí quando eles abrem, eles veem que ele estava lá desmaiado, sem sentidos. Esse James Barkley. Isso aí, inclusive, está no livro, tem lá o jornal na época, a edição que saiu, você vai ver a foto, você pode pesquisar, né? E ele sobreviveu, ele conseguiu ser reanimado, ele só ficou cego porque o ácido entrou dentro do olho dele, mas ele sobreviveu, viveu muitos anos, morreu velhinho, entendeu? Então, quer dizer, e outros 2 casos aconteceram em 1758 e 1771, ou seja, uma pessoa entrar dentro da barriga da baleia também acontece. E uma virgem dá à luz, que coisa estranha, né? Essa é a última coisa que eu quero falar para vocês. Será que Maria conseguiu engravidar como? Sem fecundação. Existe uma coisa na ciência que alguns animais utilizam, inclusive os perus. Está chegando o Natal aí, né? Você vai comer um peruzinho, menos eu, que sou vegetariana, né? Mas os perus, 40% dos perus, eles nascem de um negócio que chama partenogênese. É uma divisão da célula que você não precisa ter fecundação. Não precisa ter óvulo e espermatozoide. O próprio óvulo, ele se divide de uma certa forma, está explicado lá no livro, né? Que ele dá origem a um novo ser, através desse mecanismo de partenogênese. E isso pode acontecer em seres humanos. É muito raro, muito, mas pode acontecer, tá? E aqui tem toda a explicação, depois você lê lá, né? Pra gente não demorar muito. Inclusive o Frank Tipler, ele tem um livro que se chama Física do Cristianismo, e ele fala sobre a possibilidade de um nascimento virginal, ou seja, de virgem entre seres humanos. Aí tem lá toda a explicação entre X e Y, quem interessar está escrito lá. Então isso pode acontecer.
E outra coisa, as aparições de Jesus, a ressurreição, a ascensão, tudo isso pode acontecer, segundo a física quântica explica, que são dois mecanismos, que depois se você quiser você leia com mais atenção no livro, que fala sobre a aniquilação de bários por meio de tunelamento eletrofraco. Tudo bem, agora vamos apertar a tecla SAP, né? Isso aí é uma lei física, né, que depois você vai estudar, ou pode se transformar a matéria em neutrinos, que são partículas que não são visíveis a olho nu. Então Jesus teria controle sobre essa mudança dessas partículas. Em vez de ser um átomo normal, ele transforma em neutrinos, e aí ele desaparece, né? E ele anda sobre a água, e ele atravessa a parede, e acontece. Isso tudo pode acontecer, mas só quem tem controle sobre neutrinos, que no caso era Deus, né? Então veja, para terminar, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e a ciência diz que houve um grande Big Bang através de uma mente universal. A Bíblia diz que houve 6 dias da criação, e nós descobrimos as eras geológicas, e dependendo do lugar do universo que você olha, o número de anos é igual a 6 dias. A Bíblia diz que houve a criação do homem do pó da terra, e a ciência descobre que o homem foi feito dos elementos químicos que existem na terra. A Bíblia diz que a criação da mulher foi feita da costela do homem, e a ciência mostra que na costela tem célula-tronco e pode formar um outro indivíduo. A Bíblia diz sobre o dilúvio e as escavações arqueológicas da ciência comprovando esse dilúvio. A Bíblia fala sobre o fogo do céu que cai em Gomorra, e a ciência mostra que na época houve uma chuva de meteoros. A Bíblia diz que a mulher vira uma estátua de sal, e a ciência mostra que pessoas podem ser petrificadas por cinzas de meteoros. A Bíblia fala que abriu o mar, e a ciência diz que as condições climáticas do vento podem abrir o mar exatamente como foi falado. A Bíblia diz que o pão caiu do céu, e a ciência mostra a migração das aves naquela região. A Bíblia diz que a água saiu da rocha, e a ciência mostra a rocha calcária sendo aberta e contendo água dentro. A Bíblia diz que eles passaram o rio Jordão em seco, e a ciência mostra que houve na época erosões no leito do rio, tendo essa barragem da água. A Bíblia diz que houve a queda das muralhas de Jericó, e a ciência mostra que houve um terremoto exatamente nessa época. A Bíblia diz que Davi mata um gigante com uma pedrada na testa, e a ciência mostra que existe realmente uma doença que se chama gigantismo, e que pessoas podem matar outras, né, com uma pedrada na testa. A Bíblia diz que Maria concebeu Jesus virginalmente, a ciência mostra a partenogênese. A Bíblia diz sobre o poder da fé, e a ciência chama isso de colapso de onda, ou materialização física. Aí, eu cheguei à conclusão que Deus é o maior cientista que já existiu. Ele simplesmente é demais. Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu me apaixono por Deus. Então, muito diferente de outros cientistas, né? Eu sou uma cientista apaixonada por Deus. E eu ainda vou estudar muitas outras coisas, se Deus quiser. E esse aqui é o primeiro de muitos estudos que eu quero fazer. E trazer à luz para que as pessoas vejam que Deus, Ele é real. Que Deus, Ele só quer o nosso bem. Deus é um ser muito real. Deus, Ele quer que você chegue no objetivo que você tem no teu coração. A palavra de Deus diz assim: bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Olha que legal, Deus quer dar para nós o fim que a gente mesmo espera. Então, eu te convido a conhecer esse Deus cientista. Amém?